Olá, amigones, meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você está no Games on the Table. E hoje a gente vai conversar sobre Stone Age e a sua expansão Styles to Go. A gente vai conversar um pouquinho sobre as regras do jogo, sobre algumas dicas de como você se dá bem no Stone Age. E eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que foram feitos de outras reviews do Stone Age, também uma partida, um gameplay de 3 jogadores do canal do Igor, né? Então, vamos lá, vamos para a mesa. Então esse aqui é o tabuleiro do Stone Age, né? Idade, a Era da Pedra, né? E acho que está entre os tabuleiros mais bonitos aí de jogos, né? Eu acho que ele tem muitos detalhes bem bacanas aqui, né? Lógico, com o tracking de pontuação ao redor do tabuleiro, como um bom euro, né? E o Stone Age ele é um worker placement, né? Você vai controlar uma tribo de homens das cavernas e eles vão comprar cabanas, produzir ferramentas, aumentar a sua tribo, se alimentar, enfim, caçar. E nesse tabuleiro aqui é onde a gente vai fazer a alocação dos trabalhadores, né? O objetivo do jogo, lógico, no final é você ter maior quantidade de pontos, tá bom? E eu vou mostrar para vocês o que a gente tem no tabuleiro aqui, né? Então vamos lá. Aqui na parte da esquerda a gente tem um track de alimentação, né? Todo mundo começa no 0. E à medida em que você vai colocando o seu trabalhador no celeiro, né? O celeiro seria esse aqui, ó, à nossa direita, ó, né? Quando você põe um trabalhador aqui no celeiro, você aumenta o seu nível, né, de alimentação, de comida aqui no track de alimentação, ok? Esse jogo também é um jogo em que você, ao final de cada rodada, você precisa alimentar a sua tribo. Cada integrante da sua tribo, ele vai comer uma comida, né? Você começa o jogo com 5 integrantes e esse aqui é o token de comida, ok? Lógico que existem várias quantidades aí, né? Mas a gente vai dar uma olhada daqui a pouco nisso aqui. Então aqui a gente já mata a parte do celeiro, aonde você aumenta o potencial de comida, de alimentação da sua tribo. Quanto mais você aumenta esse track, menos você precisa utilizar os tokens de comida. Ou seja, se você está no 1 e você tem 5 workers, você só vai precisar de 4 de comida para completar o restante. Tá bom? A gente já vai dar uma olhada aqui nessas cabanas. Essa cabana aqui, acontece algo bem estranho e interessante. Você coloca 2 integrantes da sua tribo aqui, nessa cabana. Eles entram aí na cabana e no final da rodada nasce um terceiro integrante. Estranho, né? Não sei exatamente o que acontece lá dentro da cabana, mas
é mais ou menos isso que acontece, tá bom? Quando você quiser crescer a sua tribo, você vai usar a cabana aqui de crescimento familiar. A gente tem aqui ao lado também uma outra cabana, um outro lugar aqui, que é esse espaço aqui, né, onde tem essa cabana do ferreiro. Bom, aqui é muito interessante, porque você vai adquirir ferramentas, né, para você poder ter um maior controle na hora da rolagem dos dados. Sim, esse jogo tem dados, e tem muitos dados, mas o controle que você exerce sobre eles é bem bacana. Então o ferreiro ele fica assim, ó. Você vai ter essas duas pilhas aqui, uma com as ferramentas de 1 e 2 e outra com as ferramentas de 3 e 4, né? Que é frente e verso, né? Essa aqui vem com duas ferramentas, e essa aqui vem com 3 e 4, ok? Então você vai colocar um integrante da sua tribo e ao final do turno, na hora de recolher os benefícios, ele vai ganhar uma ferramenta, tá bom? E você já pode utilizar a ferramenta no mesmo turno em que você ganha. Então aí já vai a primeira dica, quando você colocar o seu trabalhador aqui no ferreiro, que você já seja a primeira coisa que você pega durante o turno. Você pode utilizar durante esse mesmo turno, tá bom? Quem joga Stone Age já sabe que isso é até lógico, né? Mas é bom relembrar, né? E aqui em cima a gente tem outros espaços aqui, ó. Não sei se você está vendo aqui. Deixa eu tirar essas ferramentas. Pronto. A gente tem alguns espaços aqui, ó. Tem esse espaço aqui livre, né, que tem essa marcação aqui com esse risco, tá bom? Depois a gente tem um espaço numa floresta com um símbolo de madeira, né? E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços aqui para colocar workers aqui no meio, né? A gente tem aqui esse espaço do barro, né? Também com outros 7 espaços. Depois a gente tem esse espaço lateral aqui da pedreira, né? Aqui na montanha, com o símbolo da pedra e mais 7 espaços aqui. E o mesmo ao lado aqui do leito do rio, o símbolo do ouro e mais esses 7 espaços. Como que funciona? Na verdade, o jogo ele possui vários materiais, né? Na verdade, vários desses 4 que eu mostrei para vocês e os tokens de comida, né? Então a gente tem a madeira, a gente tem o barro, a gente tem a pedra e a gente tem o ouro, da mesma forma que eles são mostrados ali em cima, certo? E eles são posicionados ali naqueles espaços lá. Eu vou montar para vocês. Então a gente vai ter algo assim, ó, né? Aqui a parte de caça, onde a gente vai deixar os alimentos prontos para a gente caçar aqui, né? A comida. Aqui cada jogador vai colocar o seu marcador de pontos, né? Que vai correr aqui no track em volta do tabuleiro. As madeiras,
o barro e pedra e ouro, né? E como é que você consegue esses recursos, né? Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês o tabuleiro individual de cada jogador. Ok? Nesse tabuleiro você tem uma relação de custo de cada recurso, né? Então, cada comida ela vale 2 pontos, cada madeira você precisa de 3 pontos, cada barro 4, pedra 5 e ouro 6. E como você consegue esses recursos? Através dos dados, ok? E a gente tem 7 dados aqui no jogo, tá bom? E o jogo vem também com esse porta-dados aqui, né? Dizem que tem 2 versões do Stone Age. Porta-dados fedido e aquele que não é fedido. Graças a Deus o meu não veio tão fedido assim. Você começa o jogo com 5 trabalhadores. Bom, e com 12 de comida. Com 12 de comida. E você vai alocar esses trabalhadores na floresta para pegar madeira, na caça para pegar comida, enfim, nos diferentes lugares, né? E você vai rolar dados na mesma quantidade em que você vai alocar esses trabalhadores. Então, imaginando uma rodada aqui, em que você vai colocar 2 trabalhadores aqui na madeireira aqui, né? Na floresta, né? Não tinha muita madeireira na Era da Pedra. E você vai rolar 2 dados, né? Colocar os 2 dados aqui dentro. Vai rolar. 12. Caramba. Isso porque a gente não está jogando, né? Daí eu consigo esse resultado. 12 você vai dividir pelo valor da madeira aqui, que é 3, né? Você vai ganhar 4 madeiras para sua área de jogo. Isso acontece com qualquer outro recurso, inclusive a comida, que é 2, né? Esse mesmo 12 me daria 6 comidas, esse mesmo 12 me daria 3 barros, esse mesmo 12 me daria 2 pedras, né? Esse mesmo 12 também me daria 2 ouros, se eu tivesse alocado nesses outros lugares, tá bom? E a moeda do jogo, né, através da qual você vai comprar cabanas e outras cartas, vai ser através desses recursos aqui, que a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Então, tirar um pouquinho esse tabuleiro, deixar ele aqui, ó. Depois a gente pega ele de volta. E vamos dar uma olhadinha em algumas outras regiões que faltaram do mapa. Então a gente já viu aqui um celeiro, né? É um campo, né? Que o pessoal fala. O celeiro, né? A cabana aqui de reprodução, o ferreiro, comida, madeira, barro, pedra e ouro, tá bom? E a gente tem mais 2 lugares aqui, ó. Aqui a gente tem 4 espaços para a gente colocar algumas cabanas, ok?
Então, a quantidade de jogadores, né, vai ser a quantidade de pilhas de cabanas que você vai ter. E cada espaço desse, né, vai ter uma pilha com 7 cabanas. E aqui acontece algo muito interessante, porque quando acaba uma das pilhas das cabanas, é uma condição de término de jogo. Então você tem que ficar muito ligado nisso para você não ser pego de surpresa, né? Você não... De repente você pegou pouca cabana e está no final do jogo, você vai ter que correr para isso. Eu vou mostrar algumas diferentes tipos de cabanas e aqui já cabe uma dica de como você ganhar alguns pontos de uma forma otimizada. Então as cabanas funcionam assim. No jogo base, você tem basicamente 2 tipos de cabana, né? As cabanas que são formadas, né, pelos recursos básicos do jogo. Então, se você somar aqui os 4 pontos que vale o barro, mais os 5 da pedra, mais os 6 do ouro, vai dar 15 pontos que você marca imediatamente esse score, né? E assim acontece com as demais cabanas e a mistura dos elementos entre elas, que é a quantidade de recursos que você vai ter que pagar para você ganhar essa cabana e marcar os pontos, tá bom? Né? Os pontos, os recursos que você precisa disponibilizar para você ganhar essa quantidade de pontos. Geralmente ela vai de 10 até 16 pontos. Bom, que é uma pontuação normal, nada de novo, né? A gente tem esse outro tipo aqui de cabana, que você tem um número variável de pontos que vai depender da quantidade de recursos que você colocar. Por exemplo, aqui você tem que colocar 4 recursos de um mesmo tipo. Bom, então, se você colocar 4 ouros aqui, você vai fazer 24 pontos. Já são 8 pontos a mais do que os 16 que você faria com aquele outro tipo de cabana, né? Esse aqui, 4 recursos de 2 tipos diferentes, 4 recursos de 3 tipos diferentes, 4 recursos de 4 tipos diferentes, né? Aqui vai ter que ser um de cada mesmo, né? E você vai fazer 18 pontos, né? 6 do ouro, 4 do barro dá 10, 5 da pedra 15, mais 3 da madeira, 18 pontos. Aqui, ó, 5 recursos de um tipo só. Então, se você tiver 5 ouros, não é fácil ter 5 ouros, mas se você tiver, você faz 30 pontos só com esse daqui. É a mesma ideia, né? 5 com recurso, agora 5 com 2 recursos diferentes, 5 com 3 recursos diferentes, 5 com 4 recursos diferentes. E você tem esses 3 aqui, que eles são iguais, que você pode usar de 1 a 7 recursos, quaisquer. O potencial dessa cabana aqui são 42 pontos, né? Visto que o ouro tem valor de 6, você pode usar 7 ouros, 42 pontos.
Lógico que nem sempre você tem todos esses ouros disponíveis, né? Mas aí vai algumas dicas estratégicas aí, né? A melhor utilidade do ouro no jogo é você utilizar em cabanas de pontuação variável. Você vai ter uma grande diferença de pontuação nas cabanas de pontuação variável se você tiver um estoque de ouro. Então é sempre bom você, no começo do jogo, estar fazendo o estoque de ouro. Se uma cabana dessa estiver disponível, se tiver algo assim, eu não vou contar 7 certinho, né? Mas se você tiver algo mais ou menos assim, ó. Bom. E uma cabana dessa estiver disponível, que seja você utilizá-la. Se você não tiver ouro, que seja com outro recurso qualquer, né? Ou que seja uma cabana assim, ó. 4 recursos diferentes, 3 qualquer, quatro recursos, sendo de 3 tipos diferentes, né? Você pode colocar 2 ouros, que já dá 12 pontos, uma pedra, que dá 17, e um barro que dá 4, 21 pontos. Que seja você a utilizar esse recurso. Então, qual que é a estratégia, né? O jogo ele tem uma sequência onde a cada rodada um novo jogador vai ser o primeiro jogador. Esse aqui é o símbolo do primeiro jogador. Esse cara aqui lembra alguém para vocês? Hã? Tipo um ex-presidente da República. Hã? Então é ele mesmo, está sentado aqui. O primeiro jogador, então, tem o infortúnio de carregar esse mala durante o seu turno. Se você é o primeiro jogador, você vai ter a preferência, né? Você vai ter a primeira escolha, né? E a cada colocação de um worker, você passa para o próximo jogador. Se você não tiver a opção de outro jogador pegar, paciência. Mas se você tiver a opção de colocar esse trabalhador só para esperando uma próxima rodada, onde você seja o primeiro, por exemplo, nessa rodada você é o segundo, então você coloca ele aqui, não vai pegar, mas também ninguém consegue colocar outro worker aí para na próxima rodada, quando você for primeiro, você pegar esse recurso. Isso faz uma grande diferença. Com a vantagem que durante essa rodada, além de você ficar guardando o caixão aqui, né, como se diz, guardando vaga, você ainda pode se preparar melhor para obter os melhores recursos para na próxima rodada você conseguir pontuar mais e melhor, tá bom? Então, vai a dica aí do ouro como um elemento importante na utilização dessas cabanas com pontuação variável, tá bom? A grande moeda do jogo é a madeira, por quê? Porque é mais barata, né? Então, se for para investir num recurso para você comprar outras coisas, né? Comprar cartas principalmente, que a gente vai ver agora, a madeira é muito importante. Um detalhe que passou é que cada espaço aqui tem a quantidade máxima de workers que você pode colocar, né? Então, com exceção da caça, para você ter acesso à comida, pode ter quanto workers quiserem, que você quiser colocar aqui, né? Só que na madeira, no barro, na pedra e no ouro, você tem um máximo de 7 posições, né? Que são essas bolinhas aqui, ó, né? Acho que dá pra gente ver melhor assim. Que são essas bolinhas aqui. Tem 7, aqui também tem 7, o mesmo ocorre
na pedra e no ouro, tá bom? Aqui o ouro, 7 posições, e a pedra está aqui, ó, 7 posições, tá bom? Se preencher, você não pode colocar mais workers nessa região. E você também, caso você coloque inicialmente 2 aqui, né? Na mesma rodada, você não pode colocar mais trabalhadores num local onde você já tenha colocado trabalhadores, com exceção da caça, que é liberado, tá bom?